Economia é com ela, Juliana Rosa. Oiê, salve, salve. Sempre saudade quando você fica tanto tempo, 24 horas sem conversar com a gente. Não dá. Você tem que começar a fazer também Band News no meio da madrugada para a gente poder te ouvir. E não? Você não quer fazer? É... Acho que eu vou estar passando. Acho que. Calma, vamos em frente. Ô, Juliana Rosa, o assunto é petróleo. 16% no preço da gasolina, 25% no preço do diesel. Aí vem o presidente da Petrobras com críticas ao modelo anterior, que fazia os reajustes de forma mais frequente, mas em quantidade, né, em volume muito menor do que essas pauladas aqui que ele acabou de dar, porque o bem ou mal, se ele não fizer o reajuste, ele quebra a Petrobras, como a Dilma conseguiu arrebentar a Petrobras e o setor elétrico. Acho que ele não quer isso, né? Mas como é que tá? O que ele está falando? Pois é, Eneg, isso que precisa ser explicado. A gente não pode ter nem um 8 nem um 80, né? Na época da greve dos caminhoneiros no governo Temer, era a política de paridade de importação ali levada à risca, né? Então, era subia um dia, caía outro, subia um dia, caía no outro, enfim, você não tem previsibilidade, enfim. Claro que você tem que ter um espaçamento, e aí qual o espaçamento e o que exatamente seguir de critérios, a gente tinha ali uma clareza até a entrada, então, do novo presidente na Petrobras, o Jean Paul Prats, que anunciou uma nova fórmula, uma nova fórmula para calcular os preços de combustíveis. Só que ninguém entendeu até agora o que é exatamente essa fórmula, até porque não é uma fórmula fixa, né? Segundo ele, vai mudando de acordo com uma série de questões. Ele está falando isso, explicando ali, hoje ele está falando no Senado Federal, numa audiência pública da Comissão de Serviços de Infraestrutura. E aí o que ele está dizendo é que são mais de 7 mil variáveis que são levadas em consideração na hora de levar ali a decisão de cortar ou diminuir os preços de combustíveis. Agora, Ineg, é o que você falou, ele está falando que é uma estupidez a política de paridade de importação que foi adotada ali no governo Temer, interrompida agora, né, no governo Lula, mas ele ficou segurando um tempão, desde que o petróleo subiu no início de julho até agora. A defasagem do diesel, por exemplo, chegou a 35% em relação aos preços internacionais. Já tinha relatos de falta de diesel em algumas regiões do país, porque os importadores, o que eu tenho até ouvido mais, Ineg, dos importadores, é que eles até podem trazer quando em alguns momentos estiver mais barato, enfim, para seguir certinho. Agora, quando você não tem previsibilidade nenhuma, enfim, fica difícil, inclusive, para os próprios importadores se organizarem, né? E como a Petrobras não consegue abastecer a totalidade do mercado de diesel, principalmente no país, isso pode causar um desabastecimento. Então, chegou numa situação em que, foi o que você falou, aí segurou, e de repente se repassa esse aumento gigantesco de preço para o consumidor final, né, de gasolina e de diesel. Então, assim, não faz sentido, né? Se a ideia é não penalizar o consumidor para não ficar repassando a todo momento, mas também você repassar de uma vez só uma trauletada dessa, também não faz sentido e desestabiliza a economia. Então, é o que a gente está conversando, né, Inês? Falta transparência. Não tem aqui, o que ele está dizendo é que não tem interferência política, foi uma questão que ele precisou responder, justamente porque ninguém está entendendo, né? Se não tem interferência política, qual é, então, a regra, né? Porque se ninguém está entendendo a regra e não tem interferência política, está faltando alguma coisa. E aí ele está dizendo que não tem interferência nenhuma, que a estatal tem autonomia e liberdade para decidir, que em nenhum momento o presidente Lula, nem nenhum ministro falou sobre controle de preços ou o que fazer com os preços, enfim. Agora, Inês, é aquilo, quando você tem que falar, quando você tem que dizer
que não tem interferência, né, aquela coisa, quando você nega, quando você tem que negar, é porque tem ali uma dúvida, né? E quando você tem falta de transparência, é claro que você abre a porta para uma série de dúvidas, né? Isso também não é bom, né? Então, a gasolina brasileira, hoje, só 30 países operam com uma gasolina mais barata do que a nossa. A gente está com o mesmo preço de gasolina que os Estados Unidos. O nosso diesel está mais barato que o diesel americano. Uma empresa como a Petrobras, ou qualquer empresa, mas uma empresa como a Petrobras, qualquer empresa, é uma SA, ela deve prestar contas para o acionista, que é o controlador, entre os quais o controlador, mas o acionista, majoritário e minoritário. Ela tem que dar o retorno sobre o capital investido, então tem que prestar contas. Quando a política pública ela está acima das discussões que interessam ao acionista, a empresa está se guiando por um outro fator que não tem nada a ver. Pergunta para o Magazine Luiza, pergunta para qualquer empresa, para a Vale, se ela está preocupada em fazer política pública. Não está preocupada em fazer política pública, ela está preocupada em atender o público dela, prestar contas para o acionista, fazer tudo direitinho, pagar os impostos, ter o maior lucro que puder ter, claro, recebendo, praticando tudo que o mercado decide que são as boas práticas. E no setor controlado você tem a ANP, você tem uma série de controles. Então, tem uma discussão e tem uma interferência sim. Porque, por que eles mudaram o modelo de paridade? Por convicção do Prates? Porque o Conselho de Administração acha? Não achava antes, está achando agora, porque é um Conselho de Administração colocado por um governo petista. E essa visão petista é uma visão de controle. Então, óbvio que tem interferência política. O que você coloca, que eu queria te ouvir de novo, é assim... nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nem muda toda hora, cada segundo, que não está errado do ponto de vista da gestão, mas que enlouquece o consumidor e você não pode enlouquecer o consumidor, porque você também tem compromisso com ele, ele é um stakeholder fundamental, mas você também não pode ficar segurando durante um tempão e vem com essa paulada e vem um 0,4 na inflação do nada. Então, estão errados nessa discussão ou não? Exatamente. Eu acho que a questão da clareza é o que você está colocando, né? A gente começa a levantar uma série de questões, como você está trazendo também. E ele está dizendo sobre essa questão da lucratividade, ele disse que é possível fazer, pegando até a frase dele, ele estava dizendo que o que eles estão fazendo, o que eles fizeram, isso não está fazendo com que a Petrobras tenha redução no lucro. E aí ele fala assim, a Petrobras está perdendo dinheiro? Não. Ele fala que a fórmula que eles estão fazendo não está levando a Petrobras a ter prejuízo. E aí ele diz que os preços internacionais não são os preços que a Petrobras pratica e que não são os preços que a Petrobras precisa praticar para a Petrobras ter lucro. Agora, não fica muito claro, né? Assim, penso o seguinte, se a Petrobras, que é uma empresa de capital misto, né? Você é acionista aí da empresa, e a sua empresa pode vender por 100 lá fora, e ela vai vender 50 aqui dentro do país, a lógica é que ela pode não ter prejuízo, mas ela vai ter um lucro menor do que ela poderia se ela vendesse esse petróleo para outro lugar, né? Então, a conta não fecha. É difícil, hein? Acho que é importante poder trazer ali uma conta concreta, né, para a gente entender como é que fecha essa conta sem dar nenhum tipo de perda de lucro. Até perguntei recentemente para o presidente da Petrobras e ele falou que é uma forma deles, por exemplo, reconquistarem perdas de mercado, fatias do mercado consumidor que estavam sendo tomadas por importadores e que, então, ele vendendo mais quantidade, ele compensa aquilo que se perde não fazendo o mesmo preço internacional. Enfim, todo mundo pergunta se é isso mesmo, né? Aquela coisa. Não está muito claro, a gente vai ter que esperar para, de fato, ir vendo os números e vendo se essa conta ela é verídica, né? Se ela realmente comprova o que ele está dizendo, né?